Olá a todos os ouvintes, telespectadores e leitores da Rádio Super 91,7 FM e também do Jornal O Tempo. A edição do Café com Política de hoje é com o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, recentemente reconduzido para mais um mandato à frente da entidade. Olá, presidente, muito obrigado por nos receber na edição de hoje do Café com Política. Eu que agradeço. O Café com Política é um programa muito conceituado no nosso estado e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, presidente. Para começar a conversa de hoje, eu gostaria de partir justamente da sua recondução a mais um mandato à frente da FIENG. Eu gostaria especificamente, presidente, de tentar entender quais são as perspectivas do setor industrial, sobretudo para 2023, levando em consideração ainda alguns fatores, como resquícios da pandemia de Covid-19, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que impacta diretamente na economia aqui no Brasil, e também a transição para um novo governo federal. O cenário atual é um cenário muito complexo, Pós-pandemia, onde houveram grandes mudanças significativas no contexto industrial. No primeiro momento, uma dificuldade muito grande em vários setores, como produzir de maneira segura. E produzir é fundamental, porque sem a produção industrial as pessoas iam ficar em casas desabastecidas. Então nós teríamos um caos ainda muito maior do que foi. Felizmente a indústria rapidamente se adequou, mantivemos a produção e não tivemos nenhum caso grave de contágio nas indústrias de Minas Gerais, pois houve muita responsabilidade na proteção dos trabalhadores e a contribuição da indústria foi de manter as pessoas abastecidas em casa. Então essa foi uma contribuição muito relevante. Pós-pandemia, a indústria cresceu em 2021 mais de 10% em Minas Gerais. 2,5 vezes a média da indústria nacional cresceu 3,9%, que teve também um bom desempenho, mas a indústria mineira alçou voos ainda maiores. E a indústria mineira, independente dos cenários macroeconômicos, independente das mudanças, ela já tem um crescimento contratado que é fruto do ciclo de atração de investimentos que o governo Zema conseguiu realizar nos últimos anos. Então nós temos quase 300 bilhões de reais de investimento formalizados para Minas Gerais e quase que a totalidade desse investimento são no setor industrial. Então, com certeza, a indústria mineira vai crescer acima da indústria brasileira nos próximos anos. O grande desafio é: vamos crescer muito ou vamos crescer pouco? Ou vamos decrescer menos que a indústria brasileira? E aí sem ter os outros fatores. Você bem citou a crise internacional com o conflito Ucrânia e Rússia, que gerou repercussões no mundo todo. E agora você tem também o cenário político que gerou também conturbação. E nesse primeiro momento em que o novo governo entra, a gente sente alguns investidores retraídos, aguardando as primeiras decisões para a tomada de decisão, se prosseguem com os investimentos, se esperam um pouco. Então há um clima de incerteza que é natural em qualquer transição governamental, mas neste momento a gente sente um pouco de apreensão. Então os rumos vão depender muito das primeiras medidas econômicas tomadas aí no novo governo. E aí a gente vai ter uma perspectiva positiva ou negativa à medida que as decisões forem sendo tomadas. Então, estamos num momento ainda de várias variáveis que podem alterar muito o destino e o futuro da economia brasileira e também o destino e futuro da indústria. Eu gostaria de dizer que a indústria tem duas grandes oportunidades nesse momento. Primeiro é a indústria verde. A indústria brasileira e mineira, ela é uma indústria verde, com menor pegada de carbono. E a gente ainda não capitaliza isso com o mundo exterior, então tem essa grande oportunidade. E a segunda é justamente o deslocamento da produção. Pós-pandemia, vários países viram que é extremamente complexo concentrar toda a sua produção apenas na Ásia ou apenas na China, e que é importante diversificar, e aí abre-se uma nova fronteira para o Brasil e, por que não, para Minas Gerais, na atração desses investimentos e, quem sabe, na diversificação da matriz produtora da indústria mundial. O senhor citou alguns dados a respeito do crescimento da indústria mineira, até superior à média do crescimento da indústria nacional, mas eu me lembro bem que durante a campanha presidencial, um dos principais problemas ou gargalos vocalizados pelo senhor
foi a questão da desindustrialização. Inclusive, numa visita do ministro da Economia, Paulo Guedes, a Belo Horizonte no segundo turno, já se eu não me engano. Como enfrentar exatamente esse problema, apesar do crescimento, ou então com o crescimento da indústria mineira, presidente? Nós tivemos quase 20 anos de redução da participação da indústria no PIB. E aqui, durante o governo Zema e também durante o governo Bolsonaro, houve uma revitalização. O PIB, a participação da indústria no PIB chegou a bater 25% em Minas Gerais e agora ela voltou para a casa dos 30%. Então houve, de fato, a indústria retomou nos últimos anos um percentual maior, o que é muito bom para a economia, já que o setor da indústria é o que mais, R$1 de aumento de faturamento na indústria, ele multiplica para outros segmentos. E, além de tudo, a indústria é responsável por mais de 50% da arrecadação de impostos do estado de Minas Gerais. Apesar de ser 30% do PIB, ela responde por mais de 50 e poucos por cento da arrecadação. Então, quando ela cresce, o estado agradece, porque ele acaba arrecadando mais, né? Isso traz um maior conforto para o governo do ponto de vista fiscal. E a indústria também é o centro de pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, 70% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil são feitos pelo setor industrial. Então é ali que você ganha produtividade e competitividade para toda a economia. Então o que a gente vê é o seguinte, existem desafios, a indústria poderia ter um percentual muito maior no Brasil, o Brasil tem vocação industrial, mas a gente tem um entrave, e esse sim foi o que foi tratado, quer dizer, do alto custo do Brasil, e esse custo do Brasil precisa ser endereçado. A gente chama muito de custo Brasil oculto. Várias iniciativas em governos passados, ao longo de décadas, não é uma coisa de um governo pontual, mas são décadas de ações. Todo governante, quando ele vai colocar um novo tributo, ele prefere não colocar o tributo, porque o tributo aparece. Então ele bota taxa, ele bota embutido em outras coisas. Isso gera um custo Brasil oculto. Eu vou te dar um exemplo. Todos nós pagamos na tarifa de luz uma taxa para as pessoas que têm menor renda. Mas isso não é um tributo, é uma política pública, mas feita de maneira subsidiada na tarifa. Então, vocês, quem pode pagar, paga um percentual a mais para quem não pode pagar. Eu critico o subsídio para o baixa renda? Não. Eu critico que ele não seja feito via tributo. Porque via tributo há transparência fiscal e há uma equidade fiscal. Então, vamos criar um imposto para que financie o subsídio ao baixa renda. Perfeito. Mas quando você embute numa tarifa, numa taxa, você está escondendo da população que existe aquele tributo e que é para aquele fim. E você gera distorções. Lembrando que a indústria ela compete com o mundo todo. Quando eu produzo um carro aqui, ele vai competir com o carro da China, da Europa, e no mundo inteiro você não exporta tributo. E o Brasil desonera todos os tributos na sua exportação, mas ele não desonera essas taxas que são colocadas. Então, tudo aquilo que você coloca no custo de produtos como obrigação por parte das empresas, quando você exporta aquela carga tributária indireta, ela vai no produto. O que acontece? Você está tirando a competitividade das exportações, então você vai exportar menos. Exportando menos, você tem menor dinâmica. Por que o Brasil exporta pouco produto com valor agregado? Porque quanto mais você agrega na cadeia, mais esses custos ocultos do Brasil vão incidindo e vão retirando a competitividade. Por isso que a gente está preso naquela armadilha de exportar basicamente produtos básicos. Por conta desse desvio comportamental ao longo de décadas da sedução de não aumentar tributo, mas botar embutido no custo dos produtos várias taxas que financiam parte das políticas públicas, sem nenhum demérito para uma política pública A ou B, mas que se seja colocado uma carga tributária, até para que todos fiquemos sabendo o que estão pagando de tributo, né? Então, esse é o grande obstáculo para o crescimento do Brasil, é o custo do Brasil oculto. E o maior custo do Brasil oculto é o imposto sobre a folha de pagamento, que
onera todo o trabalhador. O trabalho é onerado. Então ele é muito perverso, porque ele retira da faixa, desde a mais humilde do trabalhador até os trabalhadores com maior poder aquisitivo, que tem uma maior faixa de renda. Mas todos pagam um custo muito caro. Desta maneira, o custo do emprego no Brasil fica mais caro que nos pares internacionais, porque tem uma grande sede de encargos. A defesa da FIENG é que retire os impostos sobre a folha e passe para outra base, como, por exemplo, faturamento. E o imposto sobre a folha também é perverso, porque ele é cumulativo. Então, tudo aquilo que você compra que envolveu mão de obra, vai agregando imposto sobre a folha. Então, vai agregando no custo. Por isso que você não vende produto com alto valor agregado. E na hora que você vai exportar, novamente, o produto não é desonerado. E na hora que você importa, quem importa não paga aquele tributo que quem produz aqui no Brasil paga. Então a gente onera o trabalho brasileiro, a gente onera o trabalhador ao criar o imposto sobre a folha, e o fato desse imposto não incidir sobre os produtos importados e não ser retirado na exportação, retira a competitividade da economia brasileira, portanto, do emprego brasileiro, portanto, da dinâmica de crescimento da economia brasileira. Então, as perspectivas de crescimento no emprego são reduzidas. Essa é uma grande transformação que, infelizmente, nenhuma das propostas de reforma tributária está embutido a desoneração da folha. E quando eu falo desoneração, não estou falando de deixar de pagar o tributo, porque ele é necessário para manter a previdência, para manter a aposentadoria, mas mudar a base de contribuição que não seja sobre o trabalho e sobre a renda do trabalhador. Presidente, certamente essa pauta específica vai estar em alguma reunião que o senhor fizer com o futuro ministro da Indústria, do Comércio e de Serviços. A recriação do Ministério foi uma pauta defendida publicamente pelo senhor, foi também defendida publicamente pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, né, a qual a FIENG é filiada, numa nota pública divulgada há poucos dias, e já foi confirmado que o Ministério vai ser recriado pelo futuro governo federal, o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos nomes especulados para o posto é o do atual presidente da Fiesp, Josué Gomes. Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia esse eventual ou potencial candidato ao Ministério da Indústria. Sendo o Josué um industrial mineiro, né, radicado em São Paulo, então mineiro, metade paulista, preside a maior federação de indústrias do país, e acho que ele teria todas as condições para exercer o trabalho do Ministério de maneira brilhante. Seria, na minha leitura, a indústria ficaria muito satisfeita com a presença do Josué no Ministério. Até, pelo que eu entendi, então é uma unanimidade entre o setor industrial o nome do Josué. Acredito que é um ótimo nome da minha parte, eu posso dizer que sim, e acredito que boa parte dos industriais do Brasil, não posso falar por todos, mas acredito que a maioria considera que seria um excelente nome. Falando em governo eleito, presidente, já está desenhado o primeiro impasse entre o governo do presidente eleito Lula e o governo do governador reeleito Romeu Zema, que é a situação do leilão do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Hoje saiu uma decisão de que o pedido do PT para que o leilão fosse suspenso foi negado pela Justiça, o PT já anunciou que vai recorrer, mas por hora o leilão está mantido para o próximo dia 22 de dezembro. Vários setores aqui da região metropolitana de Minas Gerais já se posicionaram a favor da realização do metrô. Eu gostaria de saber como é que a FIENG tem acompanhado essa situação nas últimas semanas, presidente. A gente vê com muita preocupação. Antes de tudo, quer dizer, eu não considero uma atitude do governo Lula. É uma atitude do partido do presidente Lula, né? Por enquanto, não. E o presidente eleito não comentou nada sobre o assunto, mas o partido entrou. Na minha leitura, um equívoco enorme, um equívoco histórico contra os mineiros, né? Os mineiros lutam há mais de 20 anos por esse metrô. Inclusive, passamos por 2 governos do PT que prometeram o metrô, né? O governo Fernando Pimentel e o próprio governo do presidente Lula e da própria Dilma Rousseff, né? Que também é mineira. E agora que nós temos aí a possibilidade de realização do investimento através de um leilão, né?
em que isso torna real, cria-se esse impasse jurídico, que na minha leitura é muito mais uma ação política para dizer quem vai ter a paternidade do metrô ou não. E isso, para nós mineiros, é muito crítico, porque é um investimento desejado, importantíssimo, vital para os mineiros. E a gente não pode deixar que o debate político contamine os interesses de Minas Gerais. Ou seja, o metrô é de interesse fundamental de Minas Gerais, é um anseio enorme da população. E, na minha leitura, isso deveria ser revisto. Não tem porquê, por conta de filigramas, querer anular um leilão que é muito relevante. E você vai discutir qual o argumento, não tem um argumento palpável, né? Ou seja, tem o recurso, o leilão está aí, se for realizado, vai ser cumprido, está no orçamento. Por que nós vamos adiar para começar tudo zero? E quem sabe vamos esperar mais 20 anos pelo metrô? Quando vão se dar as condições em que tudo vai estar resolvido, equacionado para o edital? Então eu acredito eu tenho certeza que o presidente Lula não está informado da profundidade desse assunto, que quando estiver vai tomar uma decisão positiva no sentido de deixar o metrô andar. E a própria decisão do juiz vem o juiz disse claramente que divergências políticas não podem impedir, né, a realização do leilão. E a gente é da mesma posição da Justiça até agora, que suspendeu o pedido que cancelou o pedido de suspensão do leilão. Está mantido o leilão e para o bem dos mineiros, e eu acredito que todos os mineiros devem nessa hora se mobilizar, engajar, para não deixar que diferenças políticas venham a prejudicar a população de Minas Gerais, especificamente a população da região metropolitana de Belo Horizonte, que tem uma infraestrutura precária e que ao longo dos últimos anos, quase das últimas décadas, não recebeu recursos significativos do governo federal. Eu acredito que esse seria o primeiro recurso significativo aqui na região metropolitana, e parte desse recurso é do governo federal e parte do governo estadual. Então é um momento muito oportuno para a realização dessa concessão, para que possamos ter aí a tão sonhada expansão do metrô de BH. Presidente, tanto o senhor quanto a FIENG foram muito criticados durante a campanha presidencial desse ano pelo apoio, o senhor especificamente, não falando pela FIENG, né, mas do senhor, à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele abriu a campanha em segundo turno, inclusive aqui em Belo Horizonte, um evento onde o senhor, representando a FIENG, entregou uma carta de propostas do setor industrial para ele, caso ele fosse reeleito, tentar viabilizar, e chamou a atenção de muita gente, o que mobilizou as críticas, não o evento em si, mas o tom do evento naquela ocasião. Eu gostaria de saber assim, se o senhor não avalia que poderia haver nesse cenário um conflito de interesses, já que os recursos do Sistema S são, de certa forma, considerados recursos públicos, recursos públicos mesmo. Então eu gostaria de saber se o senhor não acha que poderia ter configurado um conflito de interesses a maneira como o senhor se jogou na campanha do presidente Jair Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, não existe nenhuma declaração minha a favor do presidente Bolsonaro nem da FIENG. Eu, como cidadão, assim como outros, poderia até me posicionar, mas sempre tive o cuidado de não me posicionar, por entender que a minha posição aqui, o ideal é que não haja um posicionamento. Então, os críticos é porque não ouviram direito. Não existe uma linha em nenhum lugar, uma gravação em que eu apoio o presidente Bolsonaro e peço votos ou qualquer coisa que seja. Então, na verdade, isso não ocorreu. Ocorreu sim. Nós íamos receber os dois candidatos, fizemos convite para os dois candidatos com muita antecedência. O presidente Bolsonaro confirmou a vinda aqui e nós recebemos o presidente Bolsonaro, como teríamos recebido o candidato, na época, o presidente eleito, Lula, mas o presidente só se dispôs a vir aqui no sábado. Sábado não é um dia, a FIENG nunca realizou eventos no sábado, né? E por isso nós falamos, não, qualquer dia da semana sim, mas no sábado não tem como, porque até mesmo se os empresários não vêm, vão falar, lá, esvaziou o evento, né?
Porque as críticas, elas sempre são construídas de acordo com a narrativa. Então, foi feito o convite para os 2 candidatos, nós recebemos 2 candidatos, quer dizer, iríamos receber, mandamos propostas, né? E elaboramos propostas para os 2 candidatos. E mandamos as propostas para os 2 candidatos. Aqui no caso, o presidente Bolsonaro recebeu em mãos. Quando o presidente Lula confirmou que não poderia vir no sábado, nós encaminhamos as mesmas propostas para ele. Então não houve, da nossa parte, em nenhum momento manifestação, porque entendemos que a entidade ela é apartidária. E só fazendo uma correção, os recursos do Sistema S não são recursos públicos, são recursos privados. As empresas pagam para que haja gestão pelas entidades do Sistema S. Isso já é considerado recurso privado, inclusive pelo próprio TCU. Então, é um recurso privado, mas de qualquer maneira, só ratificando isso também, eu deixo muito claro que a entidade sempre teve uma posição apartidária, mas a entidade sempre defendeu seus princípios. E a entidade sempre defendeu ações. Aqui, independente do governo, a gente apoia as boas iniciativas de qualquer governo. Boas ou ruins, quando são ruins a gente critica, quando são boas a gente elogia. Reconhecer o bom trabalho faz parte da vida pública, faz parte do convívio em sociedade. Então, a gente não tem subserviência a governo. Qualquer governo que esteja aqui, quando acertar, a gente elogia, quando erra, a gente critica. Tem sido assim no governo Zema, tem sido assim no governo Bolsonaro e assim será no governo do presidente Lula. Vamos criticar quando errar e elogiar quando acertar. Mas naquela oportunidade, presidente, eu inclusive estava aqui na FIENG, o senhor iniciou o discurso, se eu não me engano, lembrando, dizendo que Minas Gerais atravessava um duplo ciclo de prosperidade por conta das medidas do governo do presidente Jair Bolsonaro e também por conta das medidas do governador Romeu Zema, que o senhor, inclusive, já citou aqui na entrevista. E no final do discurso, o senhor até chega a citar que por isso entendia, nas suas palavras, que o presidente Jair Bolsonaro precisava de mais 4 anos para melhorar o que ele já havia feito, porque, segundo o senhor, nada é tão bom que não possa ser melhorado. O senhor não considera que isso, de certa forma, foi um apoio à reeleição dele? Não, eu volto a dizer que é o reconhecimento do trabalho bem feito. A eleição já se encerrou e eu fiz o reconhecimento aqui na sua entrevista. E nós não estamos falando de eleição, eu estou fazendo reconhecimento. E os números estão aí para não deixar de mentir. Durante a pandemia, em 2020, a indústria nacional caiu 4,4%, a indústria mineira caiu só 2%. Em 2021, a indústria nacional cresceu 3,9%, nós crescemos 10%. Então nós estamos vivendo, de fato, um ciclo de dupla prosperidade. E eu tenho que fazer esse reconhecimento como faço hoje, fora do período eleitoral. Eu não estou fazendo campanha para ninguém aqui agora. Só estou constatando os fatos, são números econômicos, qualquer um constata. E por que isso? Por conta das medidas de desburocratização, simplificação, que melhoraram o ambiente de negócio. E é por isso que Minas Gerais está atraindo investimento. Essa é uma realidade, o resto é retórica. Agora, eu tenho que reconhecer o que foi feito. Sobre pena de, ao não reconhecer, estou dizendo, tanto faz se faz bom ou ruim, eu tenho a mesma opinião, não existe. Nós temos que aplaudir sobre a quem, aos nossos olhos, está acertando, sobre o viés da indústria e tomando medidas que nós consideramos adequadas e criticar quando esses mesmos governantes erram. No caso, nós estávamos vivendo um ciclo de prosperidade na indústria, com retomada do crescimento industrial. Tanto é que eu te falei que Minas Gerais saiu de 26% em 2017 de participação da indústria no PIB para 30% novamente. Ou seja, houve um crescimento, além do que Minas Gerais cresceu no período, a indústria retomou de 26% para 30%. Isso é um duplo ciclo de prosperidade. Ou seja, a indústria, a economia mineira cresceu, mas a indústria mineira, dentro da economia mineira, cresceu mais do que a economia mineira proporcionalmente. Por isso que ela saiu de 26% de participação para 30%. Então, em nenhum momento isso, na nossa interpretação, e de fato, é
é apenas reconhecimento do bom governo que vinha sendo feito. E houve esse reconhecimento. E agora a gente espera fazer o bom reconhecimento do governo Lula quando ele tomar as medidas positivas. E se não tomar, nós também não nos acomodaremos à crítica. As pessoas estão acostumadas, aqui no Brasil, na política, a entender: me elogia é meu aliado, me critica é meu inimigo. E as coisas não são assim. A função de entidades como a FIENG, elas são entidades que defendem, em última instância, a sociedade. São entidades da sociedade civil. De que serve elas se elas só são subservientes aos governos? Se elas não emitem opinião ou posicionamento? Que é diferente de posição eleitoral. Posição eleitoral era eu ir lá e pedir voto. Eu não pedi voto para ninguém. Eu não falei em nenhum momento essa análise, mas eu fiz o reconhecimento do bom trabalho, como estou fazendo aqui agora, fim do processo eleitoral. Como vou fazer se o governo Lula for um bom governo, ao mesmo tempo como vou criticar se errar. E esse é o processo natural, é isso para isso que as entidades servem. Então tem muita tranquilidade de dizer que a FIENG manteve sim a partidária, ofereceu o mesmo espaço para os dois candidatos, documentadamente, né? Fez os convites, recebeu o retorno dos dois candidatos, né? Enviou propostas para os dois candidatos. Então nós estamos aí para contribuir. O nosso trabalho aqui é continuar sugerindo e vamos continuar sugerindo aos governos as propostas de mudança. Ao longo do governo Bolsonaro, nós mandamos mais de 250 propostas para Brasília. E aqui no governo Zema mandamos mais de 500. E esse é o nosso papel. Iremos enviar outras tantas para o governo Lula e continuaremos a mandar aqui para o governo Zema. E no final de 26, não estarei aqui à frente da FIENG, mas também, com certeza, quem estiver aqui vai mandar propostas para o presidente em questão e para o governador em questão, seja eles quem forem. Vai continuar com essa tradição de estar contribuindo com o governo como parte da sociedade civil. E, mais uma vez, o que a gente não pode gerar, e assim essa eleição foi mais calorosa, foi mais tumultuada, reconhecimento de bom trabalho com apoio eleitoral. São coisas distintas e a gente faz questão de frisar isso. E vamos reconhecer qualquer governo que faça um bom governo. Presidente, o seu envolvimento na campanha desse ano, principalmente, o senhor foi apontado nos bastidores, assim, com deputados com quem a gente conversava, como um dos articuladores do apoio quase instantâneo do governador Romeu Zema ao presidente Jair Bolsonaro durante o segundo turno. Tanto é que o senhor vai até a Brasília acompanhando o governador Romeu Zema. E somando-se ao fato de que o senhor foi reconduzido praticamente por unanimidade à presidência da FIENG até 2025, o senhor disse que em 2026 não vai estar mais à frente da FIENG por motivos óbvios, encerra o seu segundo mandato. Eu gostaria de saber, então, se em 2026 o senhor vai entrar para a vida político-partidária assim, e político-institucional. Muitos cogitaram a minha entrada, falaram que eu ia entrar, recebi convites, mas eu nunca tive essa pretensão, tanto é que não sou filiado a nenhum partido político. Defendo que enquanto está na entidade não deve ter partido, justamente para não ter lado, justamente para poder dialogar com todos e tem um diálogo, eu diria, bastante fluido com todo o meio político, independente das correntes, né? É claro que é natural que haja, eventualmente, com pessoas há uma identidade maior, não com partidos. Então eu tenho identidade maior com alguns deputados de partido A, B, C, D e E, porque é uma identidade, é natural que isso ocorra. E também com os valores que a própria entidade defende, né? Então, em que pese vários comentários, o reconhecimento pelo mundo político é o reconhecimento de uma liderança que a FIENG vem exercendo, que é muito positivo. Mas do ponto de vista pessoal, eu no momento não tenho pretensão, meu foco é fazer a gestão da FIENG da melhor maneira possível nesses pouco mais de 3 anos, que saímos daqui em dezembro de 25, para fazer com que o setor industrial possa crescer ainda mais e gerar oportunidades para o nosso Estado. E porque eu acredito muito no potencial de desenvolvimento
e o potencial de desenvolvimento social que a indústria tem. Você pode ver que as cidades industrializadas têm melhor qualidade de vida no nosso estado. Tem um padrão muito melhor de qualidade de vida do que aquelas que não têm indústria. Porque a indústria, de fato, ela é portadora de futuro e é nessa proposta que a gente está focado. E a gente continua fazendo o trabalho institucional que, obviamente, envolve política. Eu converso com interlocutores políticos todo dia, porque faz parte do nosso trabalho. Nós pleiteamos para quem? Para o mundo político, para o mundo público. Quando nós damos sugestões a quem? Aos políticos, aos homens públicos. Então é natural que haja essa confusão da atuação do líder de entidade com um personagem político. De fato, a gente faz política empresarial, mas não é política pura, ou política partidária, vamos dizer assim. Ela é um pouco diferente, porque a gente justamente não tem lado. Então, no momento, eu não cogito, de fato, nenhuma perspectiva que não seja terminar meu mandato da melhor maneira possível. O senhor falou de sugestões, até para a gente encaminhar a entrevista para o final, presidente, de sugestões que faz a políticos, a governos. Uma das sugestões, algumas das sugestões, na verdade, que a FIENG fez ao governo Zema tem sido bastante criticada, sobretudo sugestões à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, foi pauta de uma sessão do Assembleia Fiscaliza na Assembleia de Minas nessa semana. A FIENG, ela patrocinou um estudo de cerca de R$900 mil, salvo engano, para que fossem otimizados os processos de licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Eu gostaria de saber se o senhor também não entende que isso configura um conflito de interesses, já que a FIENG, obviamente, representa os interesses da indústria mineral, por exemplo. Não, sua pergunta é excelente. E eu fico muito feliz porque, infelizmente, no Brasil hoje, tudo se gera uma cortina de fumaça e tenta se distorcer os fatos. A FIENG não patrocinou, a FIENG doou recurso para um edital público, que qualquer um poderia ter doado. O senhor poderia ter doado, qualquer pessoa. O edital foi público. Um edital que segue todas as normas do certame público. Nós entendemos que há necessidade de revisão, porque nós temos o ordenamento que tem mais de 800 e tantas normas. Várias dessas normas geram insegurança jurídica, porque são interpretativas, não são objetivas, são subjetivas. Isso gera uma morosidade. Minas Gerais ainda tem, para os casos de alta complexidade, grande dificuldade de conceder licenciamento. Nós tivemos aqui, demoramos 10 anos para fazer uma concessão de uma mineração de lítio. Lítio é um mineral do futuro, mineral da economia verde, da economia sustentável no Vale do Jequitinhonha. Foi a primeira exploração de lítio na América Latina. 10 anos, uma empresa do fundo BlackRock, controlada pelo fundo BlackRock, que é o criador do ESG, da economia sustentável no mundo. É o percussor, ou seja, aquele fundo que defende os mais altos padrões de defesa do meio ambiente. Um projeto primoroso. Enquanto nós ficamos aqui 10 anos para aprovar esse projeto, 10 anos, tem produto que some, ele aparece e some ao longo de 10 anos. Minas Gerais hoje se dá o luxo de demorar 10 anos para analisar um projeto. E, infelizmente, tem gente que acha que isso é defesa do meio ambiente, isso é destruição do meio ambiente. Porque projeto licenciado é projeto que atende às normas. Isso é destruição da economia e da vida das pessoas. Lembrando só que esse projeto é no Vale do Jequitinhonha, a região mais miserável do nosso estado. Enquanto nós estávamos aqui 10 anos discutindo, a Argentina amealhou quase 30 bilhões de dólares de investimento que poderiam estar sendo feitos aqui, em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, na pobreza do vale. Esse projeto de mineração demonizado, que ficou 10 anos aqui, foi para a ONU e foi classificado entre os melhores do mundo. Foi apresentado na COP27 com destaque pelas Nações Unidas, como projeto de sustentabilidade no mundo inteiro, concorrendo com mais de 5 mil projetos. Agora aqui para Minas Gerais, ele tem que ficar 10 anos na fila esperando a nossa burocracia, esperando as nossas ONGs, que
tanto defendem o meio ambiente, mas que, na verdade, muitas vezes fazem é que travam o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais, criam dificuldades para muitas vezes ter ganhos políticos, para ter outros tipos de ganho, como prestação de consultoria, prestação de serviços, criando empecilhos e dificuldades para quem? Para o povo mineiro. A legislação mineira já é extremamente rigorosa no que tange o meio ambiente. Nós já somos uma indústria altamente sustentável, com uma pegada de carbono muito menor que a média do mundo. Fazemos desde já uma exploração mineral de ponta. As pessoas às vezes querem assim, não quero mineração. Como nós vamos viver sem mineração? A água que você toma é produto mineral. O carro que você entra é produto mineral. A sua roupa é de origem produto mineral ou é plantada, que é algodão, que também utilizou bens minerais para ser plantado, porque sem correção do adubo, sem fertilizante, nada dá. Tudo que você come teve correção do solo mineral. A casa que você mora, ela é toda mineral. Aí muita gente fala assim, não, vamos colocar a mineração a 400 quilômetros da cidade. Ótimo, Minha Casa Minha Vida vai sair de R$200 mil, R$250 mil, R$150 mil para 500. Porque um metro cúbico de areia custa poucos reais, o frete dele custa 3, 4 vezes mais. Quem vai pagar isso? A baixa renda, a população humilde. Porque a alta renda pode pagar um preço de construção civil muito mais caro. Então, o que nós estamos discutindo, o meio ambiente ele é fundamental. A indústria toda tem um meio ambiente sustentável. Já foi a época lá atrás que tinha chaminés que soltavam fumaça. Hoje, chaminés soltam vapor d'água. Todas elas têm tratamento, que a lei assim exige. Diferente das cidades que ainda jogam, uma parte significativa das cidades, jogam esgoto nos rios, toda indústria que utiliza água faz tratamento de água. Não existe indústria licenciada sem tratamento de efluentes. Então já existe um cuidado enorme ao meio ambiente, porque cuidar do meio ambiente para a indústria é ser sustentável. A mineração vem sendo demonizada no nosso estado, mas a mineração não ocupa nem 1/1000 do nosso território. E toda ela com práticas ambientais relevantes. E é um equívoco, porque a mineração movimenta, sem a mineração em Minas Gerais, nós perderíamos 60% da renda do estado de Minas Gerais. É só esse o impacto, 60% da renda. Ou seja, 60% das pessoas não teria como viver, ou viveria muito próximo da miséria, porque a mineração é a base de toda a cadeia produtiva. E no caso do nosso estado, é uma peça pilar da nossa economia. Infelizmente, há uma demonização excessiva. O que nós estamos fazendo hoje, já perdemos o protagonismo mineral para o Pará. E tem inúmeros projetos que demoram 10 anos para serem licenciados aqui, que estão sendo licenciados em 6 meses no Pará. Essa semana mesmo tem uma matéria da Isto É sobre esse assunto. Ora, demora de prazo de licenciamento, burocracia, subjetividade do projeto, isso não é correto. E querer melhorar isso não pode ser demonizado. E a FIENG fazer uma doação pública via edital público ser comparado com algo escuso é um equívoco. É por pessoas mal informadas, pessoas que querem distorcer o processo, se equivocam, não aprofundam sobre o assunto. Nós estamos dando a nossa contribuição e doaremos não somente para esse caso, doaremos para qualquer caso que o Estado de Minas Gerais precise, que possa melhorar a prestação de serviço público para aqueles que assim dependem do Estado. E já nos dispusemos a apoiar iniciativas em várias outras frentes, para que a gente possa ter um Estado que possa exercer seu papel de justiça social e de defesa dos mineiros. Lembrando que muitos que pregam defesa dos mineiros, na verdade, os prejudicam de maneira cotidiana. E nós criamos um fórum de trabalho, emprego e renda, com as 3 centrais sindicais aqui na FIENG, com copresidência com os trabalhadores, e os nossos projetos e recomendações têm tido moção, se apresentam os projetos para os trabalhadores, moção de apoio por mais de 60 sindicatos de trabalhadores. Então não é patrão defendendo, não, é trabalhador defendendo. Porque o que está acontecendo em Minas Gerais é os nossos empregos estão sendo exportados para outros estados por conta de pessoas inconsequentes que muitas vezes distorcem completamente os fatos e querem criar um mecanismo de ascensão política à custa de você, mineiro, à custa da sua realidade, do seu potencial e do seu desenvolvimento, sem prejudicar em nada o meio ambiente. Somos fora da área amazônica,
o estado mais preservado do Brasil. Temos, na região metropolitana, a maior área de preservação de região metropolitana urbana do Brasil. O quadrilátero ferrífero, que é aqui onde nós estamos, onde é a maior parte da atividade mineral, só tem 2% do seu território ocupado pela mineração. E a mineração preserva 25% do quadrilátero ferrífero em áreas de preservação particular. Ou seja, 25%, um quarto de toda a região do quadrilátero ferrífero hoje é mantida, preservada em função da mineração. Inclusive, somos a única cidade grande porte que não tem abastecimento de outras bacias, porque as nossas bacias, em boa parte, são mantidas pelas áreas de preservação da mineração. Mas nada disso é reconhecido, porque isso não dá política, isso não dá polêmica. E a sociedade tem que entender que há uma série de benefícios, que a mineração é vital e importante, e que muitas vezes as pessoas contaminam o debate querendo colocar a pauta ambiental, que é amplamente respeitada hoje por todo o setor industrial, como justificativa para criar dificuldade, para vender facilidade ou para criar atos políticos que deem protagonismo para alguns players que, na verdade, estão lesando a sociedade mineira. E esse quadro tem que acabar. E eu vou a qualquer programa e esclareço, porque a gente está do lado da verdade e fazendo com convicção o nosso apoio à sociedade. Lembrando que os índices de meio ambiente e sustentabilidade da indústria mineira são melhores que todas as indústrias analisadas dos países desenvolvidos. Então nós temos orgulho que o produto industrial mineiro é um produto sustentável, com uma pegada verde e que vai fazer a diferença para o bem-estar e para a qualidade do mundo e também para os mineiros. Presidente, mas até onde eu entendi, eu acho que a crítica maior nesse caso é o fato de a FIENG, mesmo fazer uma doação por meio de um edital público, ela fazer uma doação para uma atividade da qual ela tem relação ou então defende interesses de parte dessa atividade. Qualquer um podia doar edital público. O governo listou que a gente não fez nenhuma intervenção no conteúdo. Quem definiu o conteúdo do que precisava ser revisto foi o governo. Nós simplesmente doamos o recurso. Em edital público, qualquer pessoa poderia ter doado. A própria deputada que está questionando poderia ter feito uma emenda parlamentar. Por que se ela defende o meio ambiente, por que ela não fez uma emenda parlamentar para revisar as normas públicas, que já tem mais de 25 anos, que burocratizam todo o processo? A FIENG tirou recurso dos seus cofres para fazer a doação, porque entendeu que ela é necessária para o Estado. Então fizemos isso de maneira lícita, transparente, via edital público, com parecer da AGE, parecer do Ministério Público. O que há de equivocado nisso? Nada. Zero. Absolutamente zero. Qualquer cidadão poderia ter contribuído. E quem definiu o escopo do estudo não foi a FIENG, foi a SEMAD, foi o governo do Estado, que foi eleito para isso. Afinal, eles são os agentes públicos. Acontece que eles não tinham os recursos para fazer. Como em outras áreas não há recurso. Estão se estudando outros editais públicos e a FIENG vai comparecer para dar sua contribuição para a sociedade. Então, na verdade, o que as pessoas querem criar são fatos e dificuldades. Elas não querem modernizar. A quem interessa que o processo seja altamente burocratizado, demore 10 anos? A quem você acha que interessa? As inúmeras consultorias ambientais que vivem desse processo. Que qualquer projeto em Minas Gerais de maior porte gasta dezenas de milhões de reais em anos em consultoria. Será que isso é bom para o mineiro? Você acha que um processo de licenciamento que demore 10 anos, ele vai estar melhor mentalmente do que demora 1 ano para ser analisado? E no mundo de hoje em dia, em que produtos não têm ciclo de vida de 10 anos, aqui para se instalar uma fábrica, por exemplo, de celular, você corre o risco de demorar 10 anos para ter a licença. Quem sabe quando ele está especificando os materiais, os produtos que ele vai usar, o que está lá no processo ambiental, o maquinário que ele vai usar, a tecnologia de celular que ele vai usar, quando acabar os 10 anos de processo de licenciamento ambiental, aquele celular já está no lixo. Consequência, ele não vem para cá, para Minas Gerais, porque ele tem um histórico
Então, os projetos de alta complexidade precisam sim ser simplificados, precisam sim ter critérios objetivos. Pode se for assim, não pode se for assado. Não é, talvez se for assim, pode ser que a gente interprete que possa. Você abre margem para quê? Corrupção. Você abre margem para dupla interpretação, para questionamento do fiscal que está analisando o processo. Você abre margem para ele dizer, está muito confuso, eu sento em cima, eu não assino, aí demora 10 anos, porque eu não quero assumir o risco. Então a subjetividade ela é muito ruim para o processo. O processo tem que ser objetivo. Qual é o parâmetro? E aqui nós não estamos determinando o parâmetro, não. O parâmetro dos parâmetros de Minas Gerais são os mais restritivos do mundo. Eu não estou aqui pregando, por exemplo, que no estudo seja alterado nenhum parâmetro de atendimento ambiental, mas que seja célere, que seja efetivo, que seja objetivo, porque isso é importante para a sociedade, não é importante para mim, para o outro, não. Você poder ter, eu cito inúmeras indústrias que deixaram de instalar em Minas Gerais e foram instalar em outro estado, porque não aguentaram a morosidade da pauta ambiental. E a quem interessa, volto a dizer isso, a quem interessa a morosidade da pauta ambiental? As pessoas que vivem disso, que vivem de prestar consultoria e serviço para as mesmas empresas que elas criticam. E aí a sociedade tem que começar a entender a dinâmica. E tem gente de parte do mundo político que também vive dessa projeção, de atacar, criticar, demonizar. Então, esse quadro hoje é preciso levar à luz, e eu agradeço você de ter levantado esse ponto, porque ele é um ponto que precisa ser iluminado, que a população tem que entender a perversidade que está sendo feita com a população, usando um tema importantíssimo, que é o meio ambiente, mas muitas vezes levando mentiras, distorções e, infelizmente, gerando uma confusão na cabeça do cidadão com relação a esse tema. Bom, presidente, obrigado pela atenção do senhor, pelo tempo e também por nos receber aqui na FIENG. Uma ótima entrevista, sempre bom conversar com o senhor. Muito obrigado, estamos aqui à disposição e qualquer dúvida que tiver, a FIENG está aqui sempre de portas abertas, de maneira transparente, clara e objetiva para afirmar seus pontos de vista em defesa da sociedade. Também agradeço aos ouvintes e telespectadores da Rádio Super 91,7 FM e também aos leitores do jornal O Tempo. Até mais.